Você sabe o que é remediação? É sobre isso que eu vou falar nesta aula. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Antes de te explicar o conceito de remediação, eu vou trazer alguns exemplos. Vamos lá. Eu tenho aqui a capa do livro Dom Casmurro, um clássico do Machado de Assis. Aqui a capa de um filme chamado Dom, uma adaptação de Dom Casmurro, com a Maria Fernanda Cândido. Dom é um filme baseado no livro Dom Casmurro. E esse filme, eu gosto muito desse filme, que ele se passa nos dias atuais. Então, não quero dar spoiler, mas a dúvida que existe em Dom Casmurro, ela poderia ter sido sanada no filme Dom por conta do exame de DNA. Mas, né, se você tiver a curiosidade de assistir, assista, muito legal esse filme. E aqui nós temos a capa da minissérie Capitu, também baseada no livro Dom Casmurro. Essa minissérie é a coisa mais linda do mundo. Eu recomendo fortemente que você assista a essa minissérie Capitu. É a Maria Fernanda Cândida que faz a Capitu adulta também. Então, o que nós temos aqui? 3 obras que estão relacionadas entre si e 2 obras surgiram a partir desta primeira obra. Veja que são adaptações, que são releituras. E aí você pode pensar da seguinte forma: ah, mas eu já li o livro, nenhuma adaptação é tão boa quanto o livro. Eu concordo. Por quê? Porque são linguagens diferentes. Não vai ser, um filme não vai ser tão fiel ao livro, não vai ser idêntico ao livro. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque são linguagens diferentes, são mídias diferentes. Então nós temos aqui Dom Casmurro, o filme Dom e a minissérie Capitu. Outro exemplo, nós temos aqui o jogo The Last of Us e temos também a adaptação The Last of Us, porque o jogo virou depois uma série de TV. Então também se trata de uma adaptação, são mídias diferentes. E se você já jogou alguma vez, não só The Last of Us, né, mas qualquer jogo, você entende que existe a interação, existem as decisões de quem está jogando, e na minissérie é diferente, a sua participação é passiva, ou seja, você não tem participação ali. Então, são mídias completamente diferentes, experiências diferentes, você joga ou se você assiste, são experiências completamente diferentes, mas é o mesmo universo, é uma adaptação, mídias diferentes, uma nova mídia, remediação. Já estou dando aqui um spoiler do conceito de remediação. E o terceiro exemplo que eu trouxe para esta aula, nós temos aqui um artigo científico e temos aqui um vídeo curto publicado em uma rede social, um vídeo aí da Mari Krieger. Então ela produziu esse vídeo a partir de muitas obras, né, de estudos científicos, e um deles foi esse artigo aqui. Então veja que existe uma releitura. Para que ela pudesse produzir um vídeo, ela foi atrás do estudo, da publicação científica e fez e produziu o seu vídeo. Perceba, muito importante que você perceba isso. Embora seja o mesmo tema, com a diferença da linguagem, é preciso escolher as informações que vão aparecer ali naquele vídeo. Então, no vídeo, existem todas as informações da publicação científica? Não. Então, note que a releitura, a reprodução, a remediação não vai reproduzir exatamente a obra original. Então, a essa altura, você já entendeu o que é remediação e eu trouxe aqui o conceito.
Remediação é o processo pelo qual a mídia reutiliza, adapta ou transforma outra forma de mídia. Então a gente vai pensar que a palavra remediação vem de mídia e o prefixo re significa repetição, né? Então fazer algo novo, fazer de novo a partir de uma mídia. Isso é remediação. A mesma informação pode circular em formatos diferentes, com linguagens diferentes. Isso é remediação. Vou citar aqui outros exemplos de remediação. Quando uma história em quadrinhos vira série, quando uma notícia vira vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube, quando o livro vira filme, já falei sobre isso. Quando uma reportagem vira podcast, ou uma notícia vira podcast, um programa de rádio ou de televisão vira podcast, todos esses são exemplos de remediação. Uma coisa para se ter em mente é que quando uma mídia passa para outra mídia, o objeto original não continua igual. Ele sofre transformações. Às vezes a gente tem a percepção de que para melhor, para pior, às vezes mais didático, mas não é a mesma linguagem. Então, a remediação, ela faz com que o objeto de origem seja transformado necessariamente. Então, como as informações mudam de formato com a remediação, é importante que a gente adote uma postura crítica diante das informações que nós recebemos, que nós consumimos e que nós, claro, curtimos e compartilhamos também no ambiente digital. E aí, como é que a gente vai pensar, né, para desenvolver essa postura crítica? É importante perguntar: quem produziu esse conteúdo? Você confia nessa pessoa? Essa pessoa estudou para produzir aquele conteúdo? Qual é o histórico de produção de conteúdo daquela pessoa? Em qual mídia aquele conteúdo surgiu? Se é uma notícia, onde essa notícia foi publicada primeiro? Eu posso confiar nessa notícia? E terceira pergunta: o que mudou ao ser adaptado, né? Nessa diferença de linguagem, a informação sofreu transformações significativas, profundas? É importante que você faça esse tipo de pergunta diante de um elemento que foi remediado, para que você desenvolva essa postura crítica e não vire presa fácil de fake news. Então, quando eu falo sobre remediação na comunicação, eu estou falando também sobre o desenvolvimento do olhar crítico, sobre a formação cidadã do jovem para que ele possa atuar de forma eficiente na sociedade. E é claro que esse assunto cai nos vestibulares e cai também no Enem. É por isso que eu vou finalizar esta aula com uma questão do Enem que envolve essa temática. A questão traz o seguinte texto: já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredora, mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Podcasts são antípodas das redes sociais, ou seja, são o contrário das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação, os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração, aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Um táxi para o aeroporto e chego ao embarque PhD em reforma tributária. Aí tem a questão. Segundo a argumentação construída nesse texto, o podcast, letra A, provoca dispersão da atenção em seu público. Letra B, funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. Letra C, propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. Letra D, tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais.
Ou letra E, constitui uma evolução da transmissão de informações via rádio? Bom, letra A, provoca dispersão da atenção do público? Não, pelo contrário. O autor, de acordo com o autor, ele fica muito atento ao podcast, ele aprende muito com podcasts. Letra B, funciona por meio de uma frequência de ondas curtas? Não, está falando que que o podcast é diferente do rádio, né? Então não funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. Inclusive aqui, ó, o formato está mais próximo de um ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas, ou seja, do que de um programa de rádio. Letra C, propicia divulgação de conhecimento para seus usuários? Aqui é o nosso gabarito, porque de acordo com o autor do texto, depois que eles surgiram, ou seja, os podcasts, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Por quê? Porque ele aprende tudo sobre diferentes temas, bonobos, gorilas e reforma tributária, sobre diversos temas. Então, sim, propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. Letra D, tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais? Não, de acordo com o autor, as redes sociais promovem desinformação e os podcasts possibilitam imersão, concentração e aprendizado. E letra E, constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio? Não, ele não disse que o podcast é uma evolução do rádio, mesmo porque, de acordo com o autor, o rádio é genial, o rádio não morre, né? E o podcast não tem nada a ver com o rádio, então não é uma evolução do rádio, é outra coisa. O gabarito, portanto, é a letra C. Propicia a divulgação de conhecimento para seus usuários. Nesta aula você aprendeu o que é remediação na comunicação. Eu aposto como você já havia se deparado com muita remediação por aí, só faltava o nome. Pois é, chama remediação. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima, tchau, tchau!